Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da Primeira IPI de Santos. É muito bom ter você por aqui. No nosso devocional de hoje, continuamos estudando o capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E hoje nós entramos na última metade desse capítulo 5, onde Paulo vai estabelecer um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Onde Paulo vai estabelecer um contraste entre as obras da carne e suas consequências e o fruto do Espírito. O texto da palavra de Deus diz assim, Gálatas capítulo 5, versos 16 a 25. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazeis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais, porventura, o que seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Não nos deixemos possuir por vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então veja que a dinâmica do capítulo 5 toca em problemas muito sensíveis que estavam sendo enfrentados e combatidos pelo apóstolo Paulo com os irmãos da região da Galácia. E é interessante perceber como esses mesmos problemas que estavam sendo aqui combatidos pelo apóstolo Paulo, questões que estavam minando o relacionamento entre irmãos, a visão teológica a respeito da suficiência de Cristo, da sua graça para a redenção, são problemas que são repetidos ao longo da história. Em que pese esse texto ter sido escrito há muito tempo atrás, num contexto muito específico para pessoas identificáveis, nós conseguimos perceber como palavra de Deus que é, ele diz muito a nosso respeito, aos dilemas que nós enfrentamos hoje em dia, as situações que nós precisamos tratar no contexto dos nossos relacionamentos e no exercício da nossa espiritualidade. Então veja como as palavras do apóstolo Paulo dizem muito a respeito de como nós, cristãos do século XXI, devemos responder à luz dos desafios que nós enfrentamos hoje em dia. Então, como eu disse, nesta segunda metade do capítulo 5, o apóstolo Paulo, para concluir o assunto, ele estabelece um contraste muito claro entre aquilo que ele chama de as obras da carne e o fruto do Espírito, dizendo que cada uma destas coisas, quer obras da carne ou fruto do Espírito, é consequência daquilo que o nosso coração está cheio. E todos nós vivemos um constante combate interior entre o desejo pecaminoso que emana da nossa natureza pecaminosa, que aqui ele chama de carne, e aquilo que ele chama de fruto do Espírito, que são as implicações, as consequências da graça regeneradora. E ele diz que, embora sejamos crentes, porque Paulo escreve para a igreja, nós vivemos esse conflito interno, esta batalha interior entre a natureza pecaminosa
e o fruto do Espírito. Eu quero, ao longo desta minissérie, tratar de cada um dos aspectos, tanto das obras da carne quanto do fruto do Espírito. Nós vamos separar as obras da carne em pequenos blocos que tratam do mesmo tipo de pecado, da mesma natureza de pecado e lidar com cada uma delas. E assim como nós também desejamos fazer com o fruto do Espírito. Mas hoje, de maneira introdutória, eu quero chamar a sua atenção para as palavras de Paulo que introduzem a relação das obras da carne e do fruto do Espírito. Paulo começa o seu texto dizendo: andai no Espírito e jamais satisfazeis as concupiscências. A ideia aqui é de desejo, o desejo da carne, porque a carne milita, ou seja, é um combate com o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Esse texto nos ensina algo muito interessante, ele é revelador. Porque veja, como Paulo está escrevendo para a igreja, nós conseguimos entender que o fato de sermos cristãos não nos isenta da necessidade de combatermos o pecado, a natureza pecaminosa que ainda existe, que reside em cada um dos nossos corações. Isso nos faz pensar que nós precisamos estar em constante vigilância. O cristão verdadeiro é aquele que reconhece que depende da graça de Deus, da ação do Espírito Santo, para que seja possível produzir o fruto do Espírito. E em produzindo o fruto do Espírito, vencer as obras da carne. Portanto, esse texto é revelador para nós, porque ele revela um combate, um conflito interno que todo cristão verdadeiro tem dentro de si. Por que eu me refiro a um combate que todo cristão, que todo crente tem? Porque veja, irmãos, apenas aqueles que produzem pela ação do Espírito Santo o fruto do Espírito é que vivem esse combate. Aqueles que ainda não foram regenerados, que não creem em Jesus e que, portanto, não receberam o Espírito Santo, eles vivem, reproduzem e se satisfazem nas obras da carne sem serem confrontados pelo Espírito. Portanto, esta é uma realidade que está diante, ou uma realidade que faz parte da vida de todo cristão verdadeiro. E nós precisamos entender isso. Entender que, embora o Espírito Santo seja responsável pela nossa santificação, pela nossa transformação, existe uma ação que é requerida de todo cristão. Paulo diz que nós devemos satisfazer, ou não satisfazer, a linguagem primeira é negativa, não satisfazer os desejos da carne, porque a carne e o espírito militam entre si. Então veja que existe um desafio muito grande, que requer uma postura clara, intencional e decisiva de todo cristão. Nós devemos decidir e agir como quem não quer satisfazer os desejos da carne. Porque veja, quando nós agimos assim, nós damos vazão àquilo que nós deveríamos combater. E Paulo continua dizendo, verso 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. A ideia aqui é Paulo está se remetendo ao assunto da liberdade, a respeito da lei, que ele está tratando em toda a carta aos Gálatas. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Na sequência aqui, Paulo vai descrever aquilo que ele chama de obras da carne. Mas esse assunto eu quero deixar para os próximos episódios do nosso Café com Bíblia. Hoje eu quero convidar você à reflexão sobre a necessidade que temos de não baixar a guarda. A necessidade que temos de reconhecer que não somos supercrentes, que não somos autossuficientes e que nós não podemos deixar de lutar todos os dias contra tudo isso
que reside no nosso coração. A Bíblia retrata o coração humano como sendo desesperadamente corrupto. Não fora a ação do Espírito Santo, nós estaríamos completamente perdidos. É com base em pensamentos, em textos como esse, que eu tenho repetido, reverberado aqui o pensamento de Calvino acerca da idolatria. Ele diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E nós, aqueles que tiveram um contato verdadeiro, um novo nascimento, nós precisamos, um contato verdadeiro com Deus e um novo nascimento, nós precisamos ter disposição para lutar contra aquilo que um dia nós fomos. Portanto, irmãos, hoje o meu desejo para todos nós é que possamos investigar o nosso coração, para que possamos pedir a Deus que nos ajude a identificar as áreas da nossa vida que precisam ser transformadas, em compartimentos do nosso coração que precisam ser expostos para que sejam transformados por Deus. Muitas vezes nós dizemos, somos assim e está tudo bem. Não está tudo bem. Se a maneira de sermos reflete as obras da carne, nós precisamos ser ainda transformados, aperfeiçoados. Nós não podemos, irmãos, nos acostumar em replicar um padrão que era natural quando vivíamos sob a escravidão do pecado. Não podemos nos conformar. É comum, muitas vezes, nos relacionamentos pastorais, quando nós temos que aconselhar as pessoas, algumas pessoas se blindando, defendendo o seu pecado, dizendo, não, pastor, porque eu tenho estupim curto mesmo. Eu sou do tipo que se ira fácil mesmo. E todas as vezes que isso acontece, eu me refiro a esse texto dizendo, você precisa ser transformado mesmo. Porque embora essa seja uma característica sua, isso não muda o fato de que é preciso que Deus o aperfeiçoe, que Deus transforme o seu coração. Nós não devemos continuar sendo aquilo que antes fomos sem Deus. É por isso que existe essa luta interna no nosso coração. Então, o apelo do nosso devocional de hoje, da Palavra de Deus, é para que investiguemos o nosso coração e identifiquemos áreas da nossa vida que ainda precisam de transformação. Na sequência, nos próximos episódios, eu quero tratar dos exemplos das obras da carne que Paulo vai citando na sua lista aqui. E será um convite para nós a identificarmos nestas áreas questões que no nosso coração precisam ser transformados. Porque ao final, Paulo traz um terrível diagnóstico. Porque as pessoas que vivem deliberadamente sob o controle das obras da carne, diz o apóstolo Paulo, não herdarão o reino dos céus. Que o Senhor nos ajude, meus queridos irmãos, a percebermos que a luta entre a carne e o espírito é real e não atinge apenas os crentes da região da Galácia, mas a todos os verdadeiros cristãos. E nós não podemos baixar a guarda. Nós precisamos do Espírito Santo para que possamos vencer os desejos pecaminosos do nosso coração. E eu quero convidar você para que oremos, pedindo que o Senhor nos fortaleça, pedindo que o Senhor nos conceda a graça de conseguirmos vencer os desejos pecaminosos do nosso coração e assim vivermos para a sua glória. Vamos orar? Querido Deus, na tua presença, Pai, nós colocamos a nossa vida e o nosso coração, reconhecendo, ó Deus, que somos pecadores, reconhecemos que carecemos da tua graça e da tua misericórdia, Deus, nas nossas vidas. Por isso, Deus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, por todas as vezes, ó Deus, que buscamos autojustificação, numa confissão, ó Deus, superficial dos nossos erros. Ó Deus, que o Senhor nos permita, de fato, nos arrepender daquilo, ó Deus, que nos afasta da sua presença.
Nos ajude, ó Deus, a não nos conformarmos com o padrão de um mundo que não apenas vive no pecado, mas se alegra com o pecado. Deus, nós pedimos que na ação poderosa do Espírito Santo possamos, ó Deus, lutar todos os dias contra essa natureza pecaminosa que nos afasta do Senhor. Que o Senhor nos ajude e nos dê consciência acerca da necessidade de continuarmos lutando todos os dias para não satisfazer os desejos do nosso coração. E então termos na nossa vida aquilo que o apóstolo Paulo chama de fruto do Espírito. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um ótimo domingo e um mês de março abençoado. Nos encontramos amanhã para o nosso tradicional e especial Café com Bíblia. Tchau!